Solta agora os destaques desta edição. 2 policiais são metralhados a tiros por traficantes dentro da viatura. Em Vinewood, perseguição termina com troca de tiros e 2 bandidos mortos. Oposição barra reforma na educação do governo de Rio Unido. E no esporte, o Lobos FC vence o Del Rey por 3-2. Boa noite. 2 policiais do batalhão de Sandy Shores foram mortos nesta madrugada no município de Stable City. Veja na reportagem de Anderson Silva. Na imagem que circula pelas redes sociais mostra uma viatura da polícia cravada de balas. No carro estavam os policiais Thomas Walter, de 47 anos, e Martha Thompson, de 33 anos. Os oficiais estavam parados próximos à favela do Josia, que fica no município de Stable City. Segundo investigações, a morte dos agentes teria sido uma resposta do tráfico de drogas após uma operação na comunidade que resultou na morte do traficante Malaquias Souza Rego, conhecido como Pimenta. Os policiais mortos faziam parte do batalhão de Sandy Shores. Durante toda a tarde, profissionais da imprensa vieram cobrar o posicionamento do xerife do batalhão, que disse em nota que lamentou as mortes dos policiais e disse que vai reforçar o policiamento na região. Evitar a imprensa e mandar a nota é fácil, né, xerife? Até porque não era o senhor que estava naquela viatura. Nós esperamos que o Estado dê todo o suporte à família e fica aqui os nossos sentimentos. E ainda falando de violência, uma perseguição a bandidos terminou em troca de tiros em Vinewood Hills. Dessa vez, quem se lascou foram os bandidos. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram uma perseguição em alta velocidade. 2 criminosos empreenderam fuga dos policiais que faziam um patrulhamento na área. Minutos depois, os bandidos perdem o controle do veículo e acontece uma intensa troca de tiros. Os 2 elementos morreram no local. Segundo a polícia, 2 bandidos que morreram já tinham passagens por furto e formação de quadrilha. Inclusive, já eram bem conhecidos do batalhão. Os indivíduos já eram bem conhecidos pelos agentes. Um deles, inclusive, foi solto na semana passada por ordem da justiça. Nossa equipe percorreu a via onde toda essa perseguição aconteceu. Além de possuir diversas curvas íngremes, a estrada possui poucos postes de iluminação, o que faz o trajeto ser ainda mais perigoso. A oposição barrou nessa última semana a reforma na educação proposta pelo governo. Sobre isso, vamos até Rio Unido falar com Carlos Magno. Boa noite, Carlos. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos. O projeto do governo da reforma na educação não foi aprovado devido ao boicote da oposição na votação do Congresso nessa última semana, segundo o ministro da Educação Abraham Westphal. A não realização dessa votação pode sucatear o sistema público educacional de Rio Unido. Já a oposição alega que a reforma censura grandes nomes da literatura clássica por considerar suas origens sociológicas e democráticas. Ainda hoje o presidente Miguel Ramalho deve conversar com deputados da base do governo para tentar driblar o boicote. Eu volto com você, Miguel Castilho. Obrigado, Carlos. Um bom trabalho para você. E veja só, um ônibus perdeu o freio e bateu em um prédio no centro de São Francisco. A reportagem é de Alexandre Bering. Um ônibus perdeu o freio e bateu em um prédio no centro da cidade de São Francisco. O motorista e os 3 passageiros que estavam no coletivo não ficaram feridos. A cidade vem enfrentando uma crise no transporte público, onde ônibus andam em estado precário de conservação. Caramba, que loucura, né? E ainda falando de transporte, lá na Europa, uma cidade de Novo Hamburgo mostra excelência na construção de um terminal de ônibus onde os coletivos funcionam de forma gratuita.
A inauguração do terminal do Doco foi mais uma das obras entregues pelo governo de Novo Hamburgo. O custo de 150 mil euros irá permitir uma melhor integração das pessoas através do transporte público. Com essa mobilidade urbana, a população ganha mais liberdade para conhecer pontos turísticos da cidade e melhora muito a qualidade do transporte aqui em Porto das Flores. E não só em Porto das Flores, em Porto Areia, Novo Funchal e na região do Doco. Aqui em Porto das Flores o transporte é gratuito. Além da ótima qualidade de deslocamento, o novo terminal deve gerar novos empregos. Steve Silva, de Porto das Flores, para o Jornal da MNT. Muito legal, né? Ver esse compromisso do governo de Novo Hamburgo com a sua população. E vamos agora falar de esporte, porque o Del Rey perdeu para o Lobos FC no último amistoso antes do início do Campeonato de Rio Unido. Vamos aos gols. O Lobos saiu na frente aos 10 minutos com um gol de Roberto Sampaio, 1-0. Aos 22 minutos, Gustavo Mal empatou para o Del Rey, 1-1. Aos 44 do primeiro tempo, Sebastião Secarelli vira para o Del Rey, 2-1. No segundo tempo, aos 76 minutos, o Lobos reage com Robert Van Vliet e empata 2-2. E para fechar a virada do Lobos, Roguitos de dentro da área aos 86 minutos. Final, Lobos 3, Del Rey 2. Tá aí o Jornal da MNT, fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.